Olá, boa tarde, sejam bem-vindos ao Algo Mais, aqui na TV Mar, canal 525 da NET, mas que você também pode assistir pelo portal Gazeta Web e também, é claro, por todas as redes sociais, onde você pode ver, né, e rever não só o Algo Mais, como toda a programação da TV Mar. E logo mais de hoje, eu vou ter o prazer de estar recebendo a Sandra Carvalho. Ela que é psicóloga, mentora e coach de carreira, além de ser uma apaixonada pela vida. Vou estar recebendo também o artista plástico Denis Oliveira. E é claro, para finalizar, vamos estar aqui com o nosso queridíssimo David Hernandes, que nos traz sempre, né, os bastidores e o mundo dos famosos. Então, fica comigo, porque tudo isso e muito mais vocês assistem aqui, porque Algo Mais já está no ar. Como eu falei, já está aqui comigo, né, a Sandra Carvalho. Ela que é psicóloga, mentora, coach de carreira e também mãe, tá? Isso é muito importante, até porque, né, com a maternidade, vocês vão ver, a gente se transforma, nasce, né, uma nova pessoa. E a Sandra está aqui para falar de um outro filho dela, né, que é um livro incrível, com um título assim extremamente polêmico. E ela vai explicar para vocês sobre tudo isso e o que isso significa. Boa tarde, Sandra, né, gratidão imensa por você ter aceitado o convite de estar aqui. E sou assim extremamente sua fã mesmo, te admiro demais. E a coragem, né, de ter lançado um livro com esse título. Olha só, gente, Eu Odeio o RH. E aí, Sandrinha, conta pra gente um pouco da tua trajetória e principalmente desse teu filho aqui. Prazer também estar com vocês. Boa tarde a toda a nossa audiência, quem está nos prestigiando aqui no programa Algo Mais. E minha gratidão a você pelo convite, Ana. É uma satisfação imensa estar aqui podendo falar desse filho, como você bem colocou. E você já usou a palavra mágica, coragem. É preciso realmente muita coragem para ser diferente, né? E esse livro, ele tem esse toque de disrupção. E foi necessário, depois de uma carreira de 17 anos, né, parar tudo. Eu passei 2 anos na Argentina, acho que foram 2 anos em que o livro fez todo sentido, porque a história dele nasceu lá em 2001, na minha primeira oportunidade profissional como psicóloga do trabalho. E ele veio construído ao longo das outras histórias que eu passei pelas diversas empresas que estão citadas aí. Mas o escrever, realmente ele se fortaleceu nesses 2 anos que eu parei tudo, tive essa necessidade de refletir sobre a minha carreira e o que era que eu queria construir depois disso tudo. E a gente está acostumado a ver histórias muito bacanas, né? De amor, de paixão, do quanto o RH pode fazer realmente a diferença na vida das pessoas. E por que dessa provocação, da coragem de escrever sobre um título que é polêmico? Sim, muito polêmico mesmo. Deixa eu entender melhor. Você sempre foi, né, dentro da área da psicologia, sempre trabalhou na área da psicologia organizacional, ou seja, o RH sempre foi o teu local de trabalho. Mas daí, durante muitos anos, 17 anos, foi isso, Sandra, trabalhando, teve um momento onde você parou e resolveu escrever toda a experiência que você teve até então. Isso e daí mesmo. Foi que surgiu Eu Odeio RH. Isso mesmo. Tá, é um título bem provocativo, mas a pergunta que não quer calar: você realmente odeia o RH? A gente já está dando spoiler do livro, né? Então deixa pra lá. Fica aí então a pergunta, a pessoa precisa ler para saber se você odeia ou não. Isso mesmo. Ótimo. Acho que no último capítulo a gente responde a essa pergunta. Mas assim, eu acho que por amar tanto e por saber o quanto o nosso papel, né, de gestor de pessoas, de estar com pessoas, é importantíssimo para que a gente consiga trazer felicidade no ambiente organizacional, que não é uma utopia, né? É algo que realmente as pessoas precisam entender que existe de possibilidade, que esse livro nasceu para apontar realmente, para colocar o dedo na ferida de quem ainda não é um RH estratégico.
e que precisa, primeiro ponto, trocar o nome. Recursos humanos foi um nome advindo desde a Revolução Industrial, ou seja, está um nome muito antigo, onde a gente tratava pessoas como recursos. E, gente, nós não somos recursos, não somos a cadeira de um escritório, nós não somos a mesa, não somos esse vaso lindo que ela enfeitou aqui para nos receber, nós somos gente. Então, essa área, para começar essa transformação, essa revolução, ela precisa tratar pessoas como pessoas e não recursos. Então, essa primeira proposição, área de gente, gestão de pessoas, é isso que precisa ser transformador, né? E por isso tantas provocativas para esse livro, para que a gente realmente acorde para uma realidade em que as pessoas são os agentes de transformação para gerar o resultado. E o resultado vem através delas. Então não adianta a gente ter a melhor máquina, não adianta a gente ter aí uma tecnologia de ponta, né? Agora a gente está mais do que nunca nessa era digital. Não adianta nada disso se a gente não tiver quem esteja por trás comandando. E essa pessoa tem coração, tem alma, tem sentimentos. Então é esse resgate da nossa humanidade que eu provoco com esse livro. E a coragem de escrevê-lo fez toda a diferença. Sim, eu precisei parar, como você comentou, né? Eu fiz 17 anos de RH e aí surgiu uma oportunidade profissional para o meu esposo na Argentina. E eu falei, estava numa empresa trabalhando aqui em Maceió nessa época, num grupo, assim, uma super correria, era uma holding com 6 empresas, então todo dia eu estava em uma, era como se eu tivesse 6 chefes diferentes, né? Porque cada gestor de uma dessas companhias, ele tinha o seu jeito de pensar, as suas entregas e etc. E aí a coisa não estava fazendo muito sentido nesse resultado, nessa minha proposição de deixar as pessoas com um ambiente mais bacana para se trabalhar, né? Mais cooperativo, mais humano, com mais respeito. E eu falei, alguma coisa não está bem. E aí foi esse período que muitas vezes pode ser denominado como um período sabático, que nasceu esse outro filho. Mas foi uma gestação mais longa, né? Porque foram 2 anos dessa gestação para vir esse fruto. E muito importante que esse profissional de RH, ele consiga fazer esse momento de repensar na sua carreira, né, na sua trajetória e realmente buscar se na sua essência ele está comprometido com a missão de transformar pessoas. Perfeito, Sandra, né? Toda a sua colocação é incrível e me fez pensar no seguinte, a gente escuta, né, de muitos chefes, de muitos líderes falarem da seguinte forma, deixa fora, né, não traz de casa nenhum problema, deixa pro portão, fora da empresa, o que você está passando na sua vida pessoal. E como, né? Como um ser humano que é inteiro, né, ele vai deixar o que ele está passando fora da empresa. É lógico que isso é algo impossível, mas alguns gestores líderes ainda continuam agindo dessa forma? Infelizmente sim, Ana, você colocou agora um ponto-chave, né? Essa dicotomia do ser humano, em você acreditar que os problemas ficam na porta, né? Tranca da porta para fora você é pessoa, você é família, você é amigo, da porta para dentro você é profissional. Eu acho que essa crença limitante ela vem caindo por terra, graças a Deus, mas ainda existe uma liderança, né, muito autocrata que ainda age dessa forma, né, por a própria história do trabalho, do fardo, do que tem que ser esse ambiente profissional sempre voltado só para o resultado, esquece que ali existe um ser com sentimentos. Então, a gente ainda encontra alguns líderes que precisam também fazer essa virada de chave da transformação para o lado humano, para o lado do sentimento. Porque aquele colaborador, né, que tem um problema em casa, que passou por alguma coisa, e às vezes é até uma coisa boba, um susto no trânsito, um pneu que furou, teve que chegar mais afobado ao trabalho, ele vai sim chegar carregado de emoções, né? E é impossível, gente, fazer essa separação. Não, pronto, agora deixa eu organizar aqui a minha cabeça, deixa eu virar a chave, agora eu vou entrar na empresa. E aí, bota a máscara do profissional. Não, tira a máscara, agora eu sou o pai de família, estou chegando na minha casa. Não, agora eu vou almoçar com os colegas, tira do profissional, bota do amigo. Não existe, somos nós ali em todos os momentos, né? Então, que a gente pare de facetar as pessoas e colocar rótulos que agora tem que ser assim ou assado.
E eu acho que esse líder mais humano, ele precisa nascer para que o resultado realmente seja alcançado, porque esse é o propósito das empresas. A gente precisa entender de gente. Essa é a nova competência do mercado, né? Que a gente está falando aí de soft skills, quais são, o que é que está demandando, entender de gente. A habilidade relacional hoje é o primeiro ponto para o sucesso das companhias. Só que muitas, né, corporações, elas, lógico, buscam o resultado, é óbvio, né, que toda empresa ela tem que ter lucro, o objetivo dela realmente é esse, a forma como se chegar nesse resultado é que deve mudar. Mas muitos perfis, né, psicológicos ainda são mais procurados do que outros, e eu já ouvi até dizer, na verdade, em matérias mesmo, de revistas da área, e que aquele perfil, né, que é mais dominante, ele acaba tendo uma progressão, né, dentro da empresa, porque ele, apesar de ser, como o nome já diz, mais dominante, acaba trazendo um resultado maior. Até onde isso é real, né? Até onde esse perfil totalmente dominante, ele é o mais procurado pelas empresas. Isso realmente é uma verdade? Faz sentido dependendo do ambiente organizacional e do tipo de negócio, né? Eu tenho uma frase que eu usei no meu livro que é muito interessante, que ela diz o seguinte: uma peça de centro, ela não se encaixa na lateral. O que isso quer dizer? Aquela nossa velha máxima, quando a gente estudou recrutamento e seleção lá atrás, a pessoa certa no lugar certo. Então, essa análise do perfil comportamental, ela é muito importante, porque de repente, uma pessoa que tem um perfil de comunicador, que seja uma pessoa relacional, e eu de repente coloco esse profissional para trabalhar com a questão muito burocrática, mais técnica, mais analítica, como que ele vai se sentir nessa situação? Então, sim, alguns perfis de liderança são dominantes e são ainda exigidos no mercado de trabalho, mas não em toda posição. Ou seja, a gente tem aí uma trilha de carreira que pode ajudar a nortear o profissional certo no lugar certo. E aí tem muitas empresas com políticas bacanas de desenvolvimento, de treinamento e desenvolvimento. Mas também a gente encontra profissionais que estão felizes trabalhando naquilo que eles gostam, sem necessariamente terem que ter um perfil de liderança. Então, é muito importante o nosso olhar dentro da companhia para entender aonde estão os nossos talentos, né? Mas o que você falou combina muito com uma frase que diz o seguinte: hoje nós ainda admitimos tecnicamente e demitimos por comportamento. Então, isso é muito forte. Por isso que essa deixa sua fantástica da gente saber analisar o perfil comportamental das pessoas que estão entrando na empresa e colocá-las realmente no lugar em que elas possam produzir, tendo o seu talento no mérito que merece. Ok. Outro tema, né, que está muito assim em foco é a questão do empreender, né, empreendedorismo. Mas e as pessoas, como é que elas podem também empreender na empresa, né, que elas trabalham? Para alguns isso ainda é complicado, porque se entende que empreendedor é aquele que vai abrir uma empresa, né, que vai trabalhar com algo ele mesmo estando à frente. E quem trabalha dentro da empresa, como você acabou de falar muito bem, questão dos perfis, e precisa, né? Precisa de pessoas que trabalhem também ali dentro de empresas e pessoas que tenham suas próprias empresas, enfim. Como alguém pode empreender, né, sendo um colaborador? Perfeito, Ana. Esse comportamento hoje, né, essa característica, né, que está sendo tão exigida do empreendedorismo, ele é uma competência que faz com que você seja disruptivo no seu ambiente de trabalho. Algumas pessoas costumam pensar isso que você comentou, que empreender é abrir um negócio. E como eu vou ser empreendedor dentro da empresa que eu trabalho? Eu acho que é uma habilidade muito grande sua de comunicação, de se tornar embaixador da marca que você está trabalhando, né? Seja ela dentro da empresa ou quando você vai almoçar com a sua família ou quando você está no seu lazer, de você vender aquilo que você acredita, de você ser inspiração para o produto que você está representando. Então, a gente vê isso muito bonito em algumas empresas acontecendo. Desde a linha de frente da recepção, quando ela te atende com um bom dia maravilhoso, quando ela fala, quando ela já começa a falar do produto ali. E ela nem é a vendedora, ela é só a atendente. Eu acho que esse perfil de ser o embaixador da marca, de saber empreender
divulgar o teu negócio, o negócio que você trabalha dentro de uma companhia, é muito importante. Então, as pessoas realmente estão sendo motivadas e para esse perfil empreendedor, para desenvolver, né, esse sentimento de ser embaixador dessa marca. E você pode empreender em qualquer momento, tanto para a sua vida pessoal como para a sua vida profissional, né? Como você falou, eu tenho uma empresa, uma indústria de água mineral. Aí você está no seu lazer. Gente, vocês já testaram esse produto? Você não está dentro da tua empresa. Ali, você já está no seu lazer, mas você é tão contagiado pelo que você faz, você acredita tão positivamente naquilo que aquilo transcende. E eu acho que é isso que hoje os empresários estão buscando, né? Que esses profissionais, eles tenham essa relação de amor com a companhia e com a marca que eles representam. Ok. E falando um pouquinho da questão de gênero, né? O fato de ser homem e de ser mulher. Como você enxerga essas transformações, essas mudanças até no próprio mercado de trabalho? As mulheres estão cada vez ocupando, né, mais espaços. Como você vê isso? Qual a tua visão em relação a gênero? Olha, que bom que nós estamos no mercado de trabalho, né? Uma coisa linda, duas mulheres fantásticas aqui num programa apresentando, falando, né, empoderadas, com propriedade de conhecimento e conteúdo num ambiente que já foi muito masculino. Então, sim, nós estamos despontando. Que bom, que maravilha, né? Ter essa questão de gênero em todos os locais de trabalho. A gente consegue ver, sim, uma crescente transformação. Mas ainda não está como eu gostaria. A verdade é essa. A gente encontra nesse ambiente organizacional, que é o que eu falo muito no livro, muito preconceito de gênero velado. Por quê? Porque as mulheres ainda recebem menos que os homens na mesma posição hierárquica, né? Você tem o cargo, você tem as atribuições, você tem a responsabilidade, mas você não tem a remuneração. E o índice também de mulheres que chegam a posições de liderança são inferiores comparado com os homens. Então, isso ainda existe bastante no mercado de trabalho. Outra questão que dificulta muito e que aí tem a ver com tabus, com preconceito, né, do passado, do que a gente vem carregando, é um preconceito contra a mulher, porque eu já ouvi muita fala discriminatória e choca e dói. Diz assim, não vou contratar a mulher, ela engravida, ela tem TPM, a mulher vai me dar muito trabalho aqui dentro, eu vou ficar quantos meses sem ela se ela engravidar? Né? Então, assim, não existe um respeito da condição de ser gente. Porque sim, que bom que mulher engravida, né? Que bom que a gente tem esses momentos como mãe de exercitar, porque é uma ebulição nova de transformação. Surge uma nova pessoa. E uma pessoa mais produtiva, sim, no mercado de trabalho. Eu lembro que eu saí uma semana antes só da minha licença maternidade. Então, eu estava produzindo até lá, né? E claro, existem os tabus que a gente vai ficar mais lenta, que a gente vai ter mais sono e etc. E sabe o que às vezes me doía, Ana? O que eu conto também nesse livro é que esse preconceito ele não é só dos homens, é de mulher para mulher. E hoje existe um movimento muito positivo de sororidade, que a gente vem falando bastante nessa palavra, que é uma rede de apoio entre as mulheres, de sentimento de orgulho, de olhar para você e dizer, você me representa. Que orgulho que eu tenho de ver uma mulher brilhando na televisão, né? Isto me representa. E a gente está mudando esse conceito de dizer que a mulher é invejosa, que ela primeiro vai criticar o cabelo, a roupa que vestiu, o sapato que escolheu, e não olhar a competência. Não se vê representada ali. Então, essa questão do preconceito de gênero, ele também está abordado no livro e ele fala também que a mulher com a própria mulher continua cometendo injustiças dentro do cenário de recursos humanos. Infelizmente isso acontece, mas tem muitos casos, né, que a gente também escuta falar, acredito que você conheça também, de mulheres prestes, inclusive, a dar à luz e terem sido promovidas. Eu conheço de perto, porque tem todo aquele, né, potencial. Depende muito da questão da mulher também ser protagonista ou não. Infelizmente, independente de gênero,
a gente sabe que pessoas, né, existem seres humanos que reagem, né, de forma diferente. Mas conheço sim, tá, uma pessoa muito próxima a mim que aconteceu, né, isso com ela. E como você disse, quantas e quantas mulheres como você só pararam, né, naquela semana ou na véspera até Sim. de realmente dar à luz. Isso é muito possível, mas ainda é um tabu. Infelizmente, é um tabu, sim. E a própria mulher, viu, meninas? Vocês aí, ó, que estão nos escutando, a própria mulher muitas vezes é que faz isso com a outra mulher. Então, que nós sejamos, né, as primeiras a resgatar, a se transformar e transformar toda essa situação, porque eu acredito muito que nós somos, né, protagonistas da história e se a gente quer ver uma mudança, que a gente seja essa mudança, Perfeito, não é isso, Sandra? Ana. Mas voltando aqui para o teu livro, o que mais, né, sem contar, sem dar spoiler, o que mais tem nele que vale a pena ser lido? É só para o pessoal que trabalha com RH ou para todas nós, todos nós? Olha, eu recebi muito feedback com o livro, né? E de carreiras diversas. Eu tenho gente que da carreira médica, da carreira de enfermagem, eu tenho uma amiga que é da área de contabilidade, inclusive. E ela disse assim, nossa, eu nunca me vi tão real, tão expressa e tão verdadeira nas tuas palavras. Você conseguiu traduzir o que realmente acontece, né, dentro de um ambiente empresarial. Então, não necessariamente no núcleo RH, no núcleo de gestão de pessoas, mas num contexto geral, né, que a gente fala aí e detalha algumas falhas do ser humano, enquanto gente, enquanto sua natureza de fazer algumas coisas acontecerem de forma negativa. A gente tem falando também no livro sobre a síndrome de burnout, que é um estresse exagerado que pode causar uma depressão, inclusive, é uma doença séria que tem causas emocionais e físicas decorrentes da pressão no trabalho. Então, a falta de motivação, um ambiente que é muito opressor, um chefe que está ali o tempo todo te causando um assédio moral. Então, tudo isso gera consequências negativas para a saúde emocional dos colaboradores. Então, a gente vem tratando aí temas bem interessantes e que vale sim a pena a reflexão de você, leitor, de buscar entender qual o seu papel como esse agente de transformação nessa realidade. Porque trabalhar todo mundo precisa, né, Ana? De certa forma, nós estamos envolvidos em algum ambiente profissional, né? Seja você como empreendedor, começando aí seu próprio negócio, de entender mais ou menos essas interações, ou seja você dono de uma grande empresa. As teorias motivacionais, o que é que eu posso fazer para que esse colaborador ele se sinta melhor no seu trabalho, né, e produtivo. Ok, Sandra, então, para que a gente possa encerrar, né, fala para quem está em casa como faz para adquirir o livro e passa também, né, teus contatos aí, tuas redes sociais, para quem quiser falar com você sobre o seu trabalho, por favor. Obrigada, Ana. Então, vocês encontram o meu livro pelo site da Lesto Editora, www.lestoeditora.com.br, que foi assim o meu carinho incrível a ela, que de certa forma acreditou nesse projeto disruptivo que é um livro com um título tão polêmico. E eu estou nas redes sociais, no Instagram, Sandra Souza Carvalho, tudo junto, sem pontinho, sem underline, e lá tem os meus contatos para quem queira, né, me procurar e saber um pouco mais do livro. Eu acho que ainda tem algumas unidades aqui também, né? Quem se interessar entra em contato comigo. E estou desenvolvendo justamente um trabalho, Ana, como tem aí no livro falando que eu passei por várias empresas, eu sempre tive esse potencial de estar me reinventando profissionalmente ou buscando novas oportunidades em que eu pudesse crescer, né? E o que eu vejo hoje é que muita gente tem medo dessa transição, sabe que tem um potencial, mas está infeliz ali naquele local de trabalho. A cadeira já ficou pequena, apertada, mas tem medo de alçar esse voo, tem medo desse novo, de buscar algo mais. Então, a gente também tem esse trabalho auxiliando os profissionais nessa transição de carreira. Então, você que está aí, fique à vontade para me contatar. Ok, muito bom. Obrigada pela tua presença. Esse aqui é meu, ó, já está até aqui autografado com dedicatória. Agradeço demais, tá? Mas agora vou me despedir de você e chamar, gente, um rápido intervalo, porque no próximo bloco o artista plástico Denis Oliveira vai estar aqui conosco, né, falando um pouco da sua arte. Até já.